paz seja convosco, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Desde já desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal Ministrando a Palavra. E hoje veremos aqui mais uma poderosa mensagem do Senhor para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o que Deus espera de nós. Vamos ver na palavra de Deus o que o Senhor tem para nos ensinar com essa mensagem. Primeiramente, vamos no Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, no capítulo 12 e no versículo 41. Aqui no versículo 41, nós vamos ver sobre a viúva pobre, com o subtítulo A Valiosa Oferta da Viúva Pobre. Aqui no versículo 41, diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. Então nós vemos aqui que Jesus estava observando a todos, tá? E ele observou que muitos que tinham uma condição melhor depositavam muito, depositavam valores altos. E de repente Jesus também observou uma pobre viúva. Ela era pobre e era viúva, tá? E ela colocou na arca apenas 2 moedinhas, que trazendo para os dias de hoje valia como meio centavo na época. Praticamente nada, tá? Mas era tudo que ela tinha. Vamos ver aqui agora no livro de Jó, no capítulo de número 1 e no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amados, nós vemos aqui Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, falando acerca de um homem. E como podemos ver na palavra de Deus, ninguém perguntou, mas ele quis falar sobre Jó. Satanás não perguntou, mas Deus quis falar. Agora eu vou perguntar novamente: o que Deus espera de nós? Qual testemunho nós daremos aos outros, aqueles que estão nos observando? Nós podemos ver aqui em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amados, o Senhor nosso Deus está nos observando. Ele está observando tudo em todos, a todo momento. E ele sabe de cada prova que sobrevirá a cada um de nós. Ele sabe cada provação que ainda virá sobre nossas vidas. Ele sabe de cada obstáculo que nós enfrentaremos. E um detalhe, ele sabe, mas os demais não sabem. Os anjos, os demônios, os homens, nós não sabemos o que nos sobrevirá daqui a pouco, quanto mais a longo prazo as provas e obstáculos e levantes que nos sobrevirão. E uma parte dos espectadores, sejam anjos ou homens ou demônios, uma parte desses espectadores espera que a prova nos destrua. Nesse caso, não anjos, mas demônios e homens, pessoas, parte dessas pessoas e os demônios de forma geral esperam que a prova nos destrua, a provação, o obstáculo, o levante, a dificuldade, um momento difícil, um sofrimento, uma perda. Eles esperam ardentemente que isso nos consuma e nos destrua. Em contrapartida, a outra parte, no caso os anjos, e parte dos homens, e Deus, espera que tenhamos sucesso. E alguns até cooperam para isso. Ou seja, em resumo, dentro de nós há uma guerra travada a cada segundo, a cada pensamento, a cada decisão que precisamos tomar, a cada passo que damos. Estamos em guerra com nós mesmos o tempo todo. Então, o que fazer? Como vencer? Vamos ver aqui também mais uma informação muito importante no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então aqui nós vemos que realmente existe uma guerra dentro de nós, uma batalha diária e árdua, dolorosa muitas vezes, e nós ficamos divididos entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador. Então, nós vemos aqui que a carne, desejos humanos,
desejos, vontades passageiras que, na maioria das vezes, se opõem à vontade de Deus e é contrária à vontade de Deus. Em contrapartida, o Espírito, o nosso Espírito, combate contra a carne. E com isso são gerados conflitos, batalhas, para que não façamos o que queremos. Porque nós não devemos fazer aquilo que queremos, e sim aquilo que devemos fazer. O que nós queremos opõe-se à vontade de Deus. Isso para quem serve a Deus, quem se importa com isso. Aqueles que se importam em seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus, não devem fazer o que querem, até porque nós que servimos a Deus entregamos nossa vida a Ele. Não somos donos de nós. Não temos que ter vontade própria. Nós somos servos. Nos tornamos servos, nos fizemos. Nós queremos ser servos de Deus. Então, abrimos mão da nossa vontade para servi-lo. Mas eis a questão. Independente da prova, da luta, da dificuldade, do momento, das aflições, dos levantes, das batalhas, independente do que seja, no final da prova, o que Deus vai falar de nós? Como nós seremos lembrados? Que feitos faremos para agregarmos a nossa reputação ao nosso nome? Como seremos lembrados? Como falarão de nós depois da prova? Vencemos? Perdemos? Como será? Vamos ver lá em Marcos o que Jesus falou da viúva. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 43. Lemos o 41 e o 42, agora vamos ver o 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava ou sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nós vemos aqui que em nenhum momento diz que a mulher, a viúva, a pobre viúva, foi influenciada por pessoas para dar tudo, entregar tudo que ela tinha. Aqui nós vemos e podemos observar que ela decidiu fazer assim. Foi uma atitude dela, por vontade, livre, espontânea vontade. Ela quis fazer essa oferta. No coração dela, com certeza, a gratidão era tamanha que eu tenho certeza que se ela tivesse mais, ela tinha dado mais.
como Jesus falou, ela deu tudo que ela tinha, da pobreza dela, ela deu tudo. Ela só tinha aquilo, tá? Então, veja que Jesus está elogiando ela, está reconhecendo, está dando um bom testemunho dela, do que ela fez. E assim, isso foi registrado. E olha quanto tempo faz que essa mulher, essa viúva pobre, fez essa oferta. E olha quanto tempo depois ela está sendo lembrada e ainda será. E no final, como seremos lembrados? Vamos ver agora o que Deus falou de Jó. Vamos voltar lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver aqui o que Deus falou de Jó. No versículo 20 do capítulo 1 de Jó, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí então temos aí o versículo de número 8, onde começamos sobre Jó, aonde Deus fala sobre ele. Mas por que Deus falou antes? Porque Deus sabia que Jó era íntegro, assim como ele falou íntegro, reto, ele era leal e temente a Deus e se desviava do mal. Deus sabia que mesmo ele elogiando Jó primeiro, antes, Jó não iria mudar. E nós vemos que de nenhuma forma Deus interviu. Ele só determinou e permitiu aonde Satanás poderia tocar em Jó. E ele não permitiu que ele matasse Jó, mas permitiu que a prova viesse. Permitiu que Jó fosse roubado, permitiu que Jó fosse saqueado, perdesse seus bens, perdesse os seus funcionários, seus animais, perdesse a sua riqueza. Ele permitiu que Jó perdesse os seus filhos, 10 para ser mais exato, seus 10 filhos. E também permitiu que Jó ficasse doente, mas ele não permitiu que Jó morresse, porque Jó tinha um grande testemunho para viver. E nós vemos no capítulo 42, você pode ler, que Jó ele recebeu tudo em dobro. Ele teve mais 10 filhos, ele recebeu gados, ovelhas, bois, ele conseguiu mais funcionários, tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro. Ele não mudou, ele não deixou a prova vencê-lo. E nós vemos no versículo 8 como Deus falou sobre Jó.
nós vemos em Marcos como Jesus falou da viúva. E no final da prova, o que Deus vai falar de nós? Você pode escrever o final dessa história. A história ainda não acabou. Ainda estamos vivos e respirando, portanto, ainda podemos mudar o final da nossa história para que, quando não estivermos mais aqui, sejamos bem lembrados, que tenhamos nas pessoas uma boa memória, boas lembranças. Como você será lembrado quando não estiver mais aqui? O que Deus vai falar de você quando a prova acabar? O que as pessoas vão falar depois que você passar pelo deserto, pelo vale, pela prova, pela dificuldade? Como você vai ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Como perdedor que desistiu quando poderia ter continuado? Como você quer ser lembrado? Como fraco que se deixou vencer, se deixou ser derrotado? Ou como vencedor? Imagina ser lembrado, nossa, ele não tinha como vencer, ela não tinha como vencer, mas venceu. Ele ou ela não tinha como conseguir, mas conseguiu. Como você quer ser lembrado? Seja bem lembrado. A palavra de Deus diz que melhor é o bom nome do que o melhor unguento ou perfume. Melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas. Melhor é ser bem lembrado. Melhor é ter um nome do que ter todos os bens. Bom, meus amados, essa foi mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Tenho certeza que esta palavra falou ao seu coração. Então, ajude a compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, nos grupos, e faça com que a palavra de Deus seja espalhada, compartilhada, ouvida por todos, em nome de Jesus.